servidor público! Olá, cidadão! Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. E hoje nós vamos conversar com Luiz Milito. Luiz Milito é do Judiciário, aposentado, foi na eleição passada vice-presidente da ASOJUPS e hoje é o coordenador do Sindigesp, que ele vai explicar o trabalho do Sindigesp. O Luiz Milito é um batalhador, é um líder no funcionalismo público, especialmente no Judiciário de São Paulo. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que discute com você, servidor público, com você, cidadão, cidadania e serviço público. E hoje estamos conversando aqui com o Luiz Milito, que aliás eu vou chamar de Milito. O nosso nome acaba sendo esquecido pela forma como somos chamados. Sim. Eu sou José Gozzi, todo mundo me conhece por Gozzi, que é o sobrenome. Luiz Milito é conhecido aqui nas lideranças como Milito. Milito, coordenador do Sindigesp. Milito, explica inicialmente para o pessoal o que é o Sindigesp e como funciona. O Sindigesp ele surgiu a partir da greve de 2010, né, quando a gente constituiu um comando que era um coletivo, né, era um antigo comando de luta da greve e que se transformou no comando da base. E o comando da base, como um coletivo, achou que era importante constituir um sindicato que conseguisse dar cobrir uma lacuna, né, do ponto de vista sindical, que a nossa categoria sente muito, né? Nós temos um sindicato estadual que é inoperante, não participa das reuniões, não interage com as demais entidades, não participa inclusive de greve. Então a gente sentiu essa necessidade de constituir um sindicato regional. E foi assim que foi construído o Sindigesp, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Estadual da cidade de Caieiras de São Paulo, né? Então é um coletivo que se transformou num sindicato, e a gente atua dessa forma na capital e na Grande São Paulo. Vamos falar um pouquinho para o servidor público, para o cidadão, sobre a questão dos servidores do Judiciário. Porque a gente viu, a partir dos ministros do Supremo, um aumento de 16 e pouco no salário que chegou a 39 mil, se eu não me engano aqui em São Paulo chega a 35 para os desembargadores, independente de uma série de outras coisas que eles recebem, né? E para a população, e o que é dado na grande imprensa o judiciário está tendo um aumento excepcional, né? Os servidores, qual é a situação dos servidores do judiciário que não são juízes nem desembargadores? Exatamente, é uma diferença muito grande, né? Existe um abismo salarial, como você falou, 35 mil vai o teto do desembargador, né? E quase 29 mil, 28 e pouco dos magistrados, além das outras benesses que tem, né? Que a gente sabe que existe e é meio que uma caixa preta, né? São vantagens eventuais, eles têm bastante indenizações, hora extra, então a gente não sabe direito como é que funciona, mas dá um montante, assim, numa média de 50 mil de salário, assim. E os trabalhadores, ao contrário, né, os funcionários do judiciário têm um salário, na média, baixo, né, do ponto de vista comparando com a magistratura, e uma perda salarial já acumulada desde 2002, na casa já dos 14%. Né? Então a gente tem essa perda acumulada, que significa um rebaixamento nas condições de vida, né, do trabalhador do judiciário, que leva o judiciário nas costas, né? Que é aquele que trabalha, que faz todas as tarefas do juiz, né? E o juiz só assina, né? E a gente sabe muito bem disso, os oficiais de justiça, assistentes sociais, que pegam todo dia no batente, trabalham, se esforçam e não são reconhecidos quando tem as perdas salariais. Realmente nós temos esse abismo que a gente precisa recuperar na luta, né? Então, no ano passado, nós tivemos a reposição da inflação, que foi de 1,81, é isso?
Mas, como você disse, nós temos 14% de índices atrasados que o tribunal nunca pagou e procrastina esse pagamento, dizendo que não tem dinheiro para efetuar essa valorização dos 14% que não é aumento, que é reposição da inflação. Agora, como é que arrumou dinheiro se vai pagar agora 16% para a magistratura? Então, você vê a diferença da política do tribunal, né? Para o magistrado, vem uma lei federal, né, que começou no Supremo Tribunal, aprovando esses 16% e 38%, desceu para toda a magistratura, porque eles têm a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, que obriga a pagar igual para todos os juízes do Brasil, e eles simplesmente falam que tem que pagar e o governo paga, arruma verba para pagar, o tribunal tem verba e paga, né? Não quer saber, vai dar 156 milhões, né, de gastos por ano, né, só com essas 16% e 38%, né, fora o que os juízes já ganham. Então, é uma diferença de política salarial. Para nós fica mitigando, né? A gente tem que ficar lutando, fazendo greve para conseguir uma reposição das perdas salariais, e os juízes simplesmente numa canetada é resolvido o problema e o governo acaba tendo que suplementar, e suplementa sem maior problema, porque há um acordo entre, vamos dizer, a magistratura, os desembargadores com o governo, e os trabalhadores ficam fora desse acordo, né? E a gente tem que ficar lutando para conseguir. Então são políticas diferenciadas, né? Para a magistratura tudo, para os trabalhadores migalha, e tem que ficar lutando para conquistar essas migalhas, né, que são perdas salariais, na verdade. Inclusive na questão do auxílio-saúde, né? Porque os servidores do judiciário têm um valor de auxílio-saúde que aumentou R$ 6, foi para R$ 336 por mês de auxílio-saúde. Mas parece que a magistratura tem liberado essa questão do auxílio-saúde, é isso? Eu não sei como é que a magistratura recebe auxílio-saúde. Eu sei que eles têm um projeto de lei que está lá na Assembleia Legislativa, que é uma cobertura total, né? Eu acho que é o 1016, me parece. É uma cobertura total para despesa com saúde. É só fazer o comprovante que gastou com Sul América, com qualquer uma dessas empresas, que vai ser ressarcido. Mas está parado esse projeto lá na Assembleia, mas eles estão lutando para que seja aprovado. Aí vai ser assim uma injustiça muito grande, porque o nosso auxílio-saúde é 336, que não dá para pagar nenhum plano de saúde, né? E a gente tem o IANSP, né, que com toda a deficiência que o IANSP tem, é o que nos salva, né? A gente manter, sempre a gente aconselha todos os nossos companheiros, nossos colegas de trabalho, a nunca deixarem o IANSP, porque é um porto seguro que se tem em termos de saúde, porque os planos de saúde vão aumentando cada vez mais e a pessoa chega numa idade que mais precisa e não consegue pagar. Então o IANSP é um porto seguro que nós temos que lutar, ajudar na luta lá para melhorar o IANSP, o atendimento, mas lutar também para que esse auxílio-saúde aumente. A gente está pleiteando R$ 800, né? Que também não dá para pagar um plano de saúde, mas já daria uma melhora nas condições do servidor pagar um plano de saúde. Então, R$ 800 é possível, né? A gente, é um dinheiro que viria do próprio Fundo Especial de Reserva, né? Que é possível fazer esse pagamento, a lei permite, né? E o tribunal teve um aumento, né? No fundo, recentemente foi aprovada uma lei que inverteu, né, a quantia de verbas que vai para o fundo de custas, emolumentos, né, que ia 70% para o governo, 30% para o tribunal. Agora inverteu, é 70% para o tribunal e 30% para o governo. Então o tribunal está com uma verba do fundo que é possível pagar os auxílios, aumentar, só não paga porque não está interessado, né? Não existe nenhuma justificativa financeira que o tribunal não possa aumentar o auxílio-saúde para R$ 800 que nós estamos pleiteando já desde o ano passado. Agora, você está dizendo que esse aumento para os juízes vai cumprir mesmo porque é lei, está na LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, mas também os servidores têm aprovado uma lei de reposição salarial que ele também não está cumprindo, porque se cumprisse não tinha esses 14% atrasados. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tanto a lei, tem uma lei estadual, como tem a Constituição, o artigo 3710, que garante a reposição geral das perdas inflacionárias anuais. E o tribunal não respeita uma decisão federal e uma decisão estadual
né, da lei da database. Então, os presidentes vão sucedendo, alguns pagam a database só e vai deixando esse saldo, né, de 14%, vai ficando, e outras dívidas que tem além desses 14%, vamos lembrar daqueles 4,77 de 2010, né, que são 9 meses que o tribunal não pagou, está nos devendo. Tem 6 meses. Ou seja, fingiu que cumpriu a database, mas não cumpriu durante o ano todo. Não cumpriu. 2011 tem 1,5%, 6 meses que ele não cumpriu, e ele pagou recentemente o 1,18, né, que eram 7 meses, ele pagou só foi isso que ele pagou, diante de uma pauta grande, né, de reivindicação, ele pagou 1,18, dando uma satisfação, mas nós queremos receber todas essas perdas e queremos valorizar o servidor público, né, de qualquer forma. A gente precisa ter uma valorização, porque o serviço público é uma coisa fundamental para a população, né? Então a gente entende que o trabalhador valorizado, ele vai prestar melhor ainda, né, do que ele já presta, com toda a precariedade que tem, vai prestar um serviço público muito melhor para a população, porque ele está trabalhando, sendo bem remunerado justamente, vamos dizer assim. Então nós queremos que valorize, né? Nós queremos que o escrevente tenha o direito ao nível universitário, que daria uma valorização na função. Você é oficial de justiça. Eu sou oficial de justiça. Então, vocês conseguiram o nível universitário, que é uma grande justiça, porque, na verdade, vocês têm um trabalho, um cargo que é de nível universitário. E o escrevente também ocupa um cargo de nível universitário. E nós estamos nessa luta, né? Sem dúvida nenhuma. É uma luta que a gente está colocando como um foco principal, né? É lógico, em pese as questões salariais são importantes, as condições de trabalho, mas a valorização do funcionário, nós temos, acho que na ativa, 30 mil escreventes, né? Na ativa, é o que é o coração do tribunal, né? E esse trabalhador é o que faz as sentenças que o juiz assina, é o que atende o público, é o responsável pelo andamento principal do tribunal e, no entanto, não é valorizado. Os oficiais, depois de uma árdua luta, né, assim, foi muito forte a luta, houve uma unidade entre entidades, entre servidores oficiais de justiça e outros servidores que apoiaram, e essa luta toda, junto com deputados que a gente foi cobrando na Leste, nós conseguimos aprovar o nível universitário e começamos a receber agora em 2018. A gente aprovou em 2015, mas como a gente conseguiu uma aprovação em vacatio legis, né, que você aprova agora, mas recebe daqui a um tempo. Nós conseguimos e estamos recebendo, e os aposentados também estão recebendo, né, esse plus a mais que teve no salário, essa valorização da função do oficial de justiça. E isso eu acho que tem que ser estendido com todo direito e mérito para os escreventes. Aliás, é interessante para o público saber que há um levantamento aí que mais de 90% dos escreventes oficiais já tem de nível universitário, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E o importante é que daqui para frente é aprovado todos os concursos, obrigatoriamente, quem prestar o concurso precisa ter o nível universitário. Portanto, é uma melhoria enorme no atendimento realmente para a população. Sem dúvida, isso é uma constatação do próprio tribunal. O tribunal fez o levantamento, mais de 90% dos escreventes, porque os concursos, Goza, eles são cada vez mais difíceis, né? As pessoas têm que ter uma boa preparação para poder passar no concurso tribunal. E muita gente concorrendo, desemprego. São questões do Código Penal, Código de Processo Penal. Muita gente porque é um desemprego muito grande, falta de oportunidade para o jovem, então ele vê no serviço público uma alternativa de trabalho e um gosto, né, de atender o público. Então a gente pega o jovem escrevente, eles ficam vindo concurseiros, a gente usa essa gíria, né, de ser um concurseiro, porque ele procura uma melhora, ele vê que o tribunal não tem um plano de saúde, não tem uma valorização da função, ele vai tentando outros cargos e vão saindo, vão tentando concursos federais, enfim, eles viram assim um jovem que está no tribunal, mas está pensando numa perspectiva melhor. Isso, né? Agora, o mês de março é novamente o mês de reposição salarial. Primeiro, deixar claro para a população, para o servidor, que não é nunca aumento, não é? Deveria ter realmente um aumento de vez em quando, mas o que se pede geralmente, aliás, há muitos anos, é sempre reposição da inflação, né? Senão seu salário perde, né? Como é que está esse trabalho? Eu sei que vai ter reuniões aí
dos servidores. Queria que você falasse sobre isso. Isso, então, na verdade nós não temos aumento real há mais de 20 anos, acho que o último aumento foi em 95. Verdade. E todo ano a gente tem a campanha salarial, que a gente começa geralmente em janeiro e fevereiro, porque a nossa data base é 1º de março, então a gente começa a campanha salarial para quê? Porque se o tribunal respeitasse todas as regras, as leis e as nossas demandas, a gente só entregava lá e falava ao tribunal, cumpra, né, o que você tem que cumprir e pronto. Mas não é bem assim que acontece. Então nós temos que lutar para que se consiga a reposição salarial, se consiga a melhoria nas condições de trabalho, contratação de funcionários. E aí a gente faz a campanha salarial nesse sentido, de unir a categoria num objetivo só para conseguir que o tribunal aprove a nossa pauta de reivindicações. Agora vai ter um encontro estadual em Dracena, né, que é muito importante, no dia 16 de fevereiro. Nós convidamos e conclamamos a todos, né, que estão nos ouvindo, que são do Judiciário, que compareçam, venham com a gente, né, para esse encontro estadual, onde a gente vai discutir a pré-pauta, né, que a gente chama para 2019, e um calendário de lutas, né? Assim, o que nós vamos fazer? A Assembleia já tem uma data indicativa da primeira Assembleia para dia 15 de março, vamos confirmar essa data e vamos trabalhar a categoria para que ela compareça no dia 15 de março na praça, que venha bastante gente. Por mais que a gente fale, não, a entidade tem que fazer a parte dela, mas o trabalhador tem que estar junto, tem que dar o respaldo, estar junto, participando, porque isso dá força para a entidade. A entidade ela não pode ter um fim em si próprio, entendeu? Ela é um meio, é um instrumento da luta dos trabalhadores. Então, se os trabalhadores não participam, esse instrumento fica fraco, débil, chega no tribunal, o tribunal sabe que a gente não tem esse respaldo. Então, nós conclamamos a categoria participar da campanha salarial, que vai ser iniciada oficialmente lá no encontro de dia 16 em Dracena, 16 de fevereiro, e no dia 15 de março, sim, aí tem que estar todo mundo, não tem conversa, tem que pega horas credoras, pega algum horário que tem e venha para a Assembleia no dia 15 de março. E uma outra atividade que nós vamos fazer, agora é bom a gente lembrar, no dia 6 de fevereiro vai ser a abertura do ano judiciário. Então nós estamos marcando nesse dia 6 de ter uma presença, acho que vai ser às 10 da manhã, né? A gente vai participar desse dia 6, as entidades vão estar e a gente, quem puder também, de funcionários que venham com a gente, nós vamos reprotocolar a pauta que o tribunal não cumpriu, que é a pauta de 2018. Nós vamos falar, tribunal, você não atendeu todos os índices, todos os itens da nossa pauta. Então nós estamos reprotocolando para que o tribunal atenda o que ele deu respostas totalmente não satisfatórias, dizendo assim, tal item não tem verba prevista, tal item não tem amparo legal. São respostas muito vagas, né, e superficiais, que a gente não acredita que isso sejam verdadeiras. E se nega também a aceitar numa mesa de negociação, né? Então você vê, essa gestão do Dr. Calça é uma gestão que não quer muito diálogo, né? Ele fez 2 reuniões com a gente, que na verdade não foram reuniões de negociação, foram 2 reuniões assim de apresentação, palestra. Ele apresentou o que a gestão dele ia fazer, o que está fazendo, e não teve realmente uma negociação de fato. Então é uma direção de um perfil mais autoritário, menos democrático. E parece que a gente, na experiência que nós temos, a gente parece que reveza, né? O tribunal vem uma direção mais democrática que faz o diálogo. Aí depois vem uma outra direção mais autoritária que não quer conversa. Então parece que é um revezamento, não é talvez proposital, mas que ocorre politicamente. E nessa gestão agora nós estamos enfrentando uma gestão mais autoritária. Espero que ele possa mudar, né? Porque há tempo ainda dele... Então vamos gravar bem as datas para as entidades e para os servidores, né? Os servidores realmente têm que estar unidos na entidade, para que a entidade tenha força. A entidade é uma organizadora, na verdade, sim, e precisa ir para a mesa de negociação. E quanto mais unida ela tiver com os servidores, quanto mais os servidores estiverem unidos, mais força vai ter na mesa de negociação. Então, dia 6... é uma quarta-feira, 6 de fevereiro, vai ter uma manifestação em frente ao Palácio da Justiça. É isso? Exatamente. Então estão aí todos marcados. E depois, dia 16 de fevereiro, que é um sábado,
lá em Dracena. São Paulo é um estado grande, mas temos que fazer força para ter o maior número possível de pessoas lá. Correto? Sem dúvida. E no dia 15 de março, a data indicativa. 15 de março, Assembleia Geral na Praça João Mendes. Praça João Mendes. Como data indicativa. Estamos conversando com o Milito, que é um dos líderes, coordenador do Sindigesp. Vamos fazer um intervalo de 30 segundos e voltamos para reflexões. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. Hoje conversando com o coordenador do Sindigesp, Milito, que é um batalhador aí junto com os funcionários para a melhoria da situação do servidor e do próprio serviço público. E agora eu queria fazer uma reflexão com você sobre o nosso governo estadual e o nosso governo federal. Já comprou sua arma? Não, ainda não vou comprar, né? Não concordo com essa atitude de ficar armado, não vai resolver os problemas de segurança de ninguém, né? Vai piorar, né? O que você está achando desses primeiros dias de governo Bolsonaro? Bem atrapalhado, né? Um governo que é um vai e vem, né? Um vai e vem, você tem que... Ele anuncia alguma coisa, num dia, no outro dia já retira, né? Parece que é uma prática assim de balão de ensaio, né? Eu jogo uma coisa, vejo a repercussão, né? E diante de uma repercussão, se for favorável ou não, eu retiro e modifico, né? Mas é uma tática, né, de convencimento, na verdade, joga uma coisa ruim para depois aprovar aquilo que ele quer, né? Então é uma tática manjada, mas é que acaba tendo efeito, né? Ele utiliza muito as redes sociais, né? O Twitter, o Facebook, o WhatsApp, né? Foi assim que ele se elegeu, né? Com muita mentira, né? Muita fake news, muita propaganda, e acabou se elegendo numa situação de desespero da população, né? Eu não acredito que os 57 milhões do povo brasileiro que votou no Bolsonaro, que são fascistas ou que acreditam em tudo que o Bolsonaro propõe ou que conhecem realmente a história dele. As pessoas estavam num desespero do ponto de vista da segurança, que é uma situação muito difícil, a gente convive com isso, você mesmo sabe muito bem, se sofreu na pele, eu sofri na pele, quase todo brasileiro sofre na pele, assalto, é uma situação de insegurança que você não sai nem à noite. Veja a situação do Ceará, como é que está, né, de Fortaleza, o salve geral, né, que os bandidos chamam, eles estão atacando, destruindo prédios públicos, viadutos, etc. Então, essa situação de insegurança levou a um desespero da população tentar alguma coisa. E a outra questão, a corrupção, né? Uma corrupção muito forte dentro dos governos que se sucederam, não vamos mencionar só um ou outro, mas do Collor para cá, assim, antes também tinha, mas começou um processo de corrupção muito forte, né, dentro do Estado, e isso repercutiu no pensamento do povo brasileiro. Então, eu não quero corrupção, quero segurança, né, quero saúde e educação. Isso aparece alguém que fala que vai resolver, como ele teve uma experiência passada que não resolveu totalmente, ou resolveu em parte, depois piorou, que foi a experiência do PT, nos 13, 14 anos que o PT ficou, houve melhora no começo, depois piorou, o trabalhador se sentiu desamparado, aí vem alguém que propõe, vou resolver o problema da segurança, vou resolver o problema da corrupção, e ele nem vai avaliar se realmente isso é verdade, se isso realmente vai acontecer, e a gente sabe que não vai acontecer, né? A gente vê esses primeiros dias, as decisões que eles estão tomando, os vai-e-vens, o retrocesso do ponto de vista político, científico, educacional, um retrocesso muito grande. E a prioridade, a gente sabe, a prioridade nem é essas questões de gênero, de educação, isso é importante para nós sem dúvida nenhuma, respeitar o gênero, ter uma educação boa, científica, uma saúde boa, isso é importante. Agora, o foco dele vai ser a reforma da Previdência. Eu ia falar disso, aliás, a reforma da Previdência lá que preocupa o cidadão, não só os servidores públicos. Sim. Aqui em São Paulo já teve, na cidade de São Paulo, a Prefeitura,
E agora, provavelmente, também o nosso governador vem com essa possibilidade. Exatamente. Então, a reforma da Previdência, vamos dizer, para o governo Bolsonaro, é o ponto principal, e as reformas liberais, que o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, vai implantar. Então, a reforma da Previdência, que a gente não sabe exatamente como está esse balão de ensaio, a gente não sabe exatamente qual vai ser, mas provavelmente vai ser pior do que a que o Temer estava propondo, que já era ruim, péssimo para o trabalhador. E então vem uma proposta que, se for baseada na proposta chilena, que é de capitalização, a gente sabe que isso vai ser um fim da Previdência, o fim da aposentadoria praticamente, porque os trabalhadores chilenos que foram pagando anos, depois não conseguiram pagar por desemprego, por problemas de saúde, eles chegaram na aposentadoria já com 60 anos, 60 e poucos, e não conseguiram nem metade do salário mínimo chileno. E ocorre o quê? Suicídios, desespero desses cidadãos que estão já numa idade avançada, que não conseguem mais trabalhar. Então, isso é o que pode acontecer com essa capitalização. Com certeza. Né? Então, vai atingir tanto o setor privado como o setor público. E muita gente acaba não entendendo isso, comprando esse peixe. Vou capitalizar, vou conseguir, agora eu vou investir na minha própria. Um equívoco. Então, mas só para falar de São Paulo. O Dória segue a política do Bolsonaro, tanto é que ele foi eleito com esse slogan, né, de defender tudo que... Até hoje ele está defendendo tudo que o Bolsonaro... Então, provavelmente, ele vai ser um dos primeiros a dizer, vamos implantar isso em São Paulo. Com certeza. Vamos aumentar o desconto de 11 para 14, né? Do SPPrev, vai ser de 11 para 14, isso é provável que vai ser uma das primeiras medidas dele, porque a experiência do prefeito, né, do Covas, ele que começou já aumentou para 14, e tanto é que os municipais vão reagir. Exatamente. Nós chegamos ao fim do nosso programa, infelizmente, porque a conversa já poderia ir muito longe. Nós estivemos hoje conversando com o Luiz Milito, que é coordenador do Sindigesp, e um líder aqui no meio do funcionalismo do Estado de São Paulo, especialmente do Judiciário. Até o nosso próximo programa.